Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa exibido pela IES TV, TV Profissão, pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Competência e Empregabilidade sempre traz, todas as segundas-feiras, algum tema pertinente aí no seu processo de formação. Muitas vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas isso nós estamos falando é da minha área, o que a minha área tem a ver com outras áreas. E o que a gente percebe nesses 2 anos, que muitos dos temas que a gente às vezes pensa específico de um processo de formação, nós acabamos nos deparando que elas têm familiaridade com outras áreas, ou elas têm interação com outras áreas. E eu sempre gosto do Competência e Empregabilidade porque eu estou à frente desse programa há 2 anos. Eu sempre digo, toda semana a gente vai, ou a gente tem dentro do nosso processo de conhecimento algo que nos agrega, algo que nos traz de fato, porque muitas vezes a gente tem que trabalhar o processo de desconstruir e refazer algumas informações. Porque muitas vezes a gente trabalha com aquele pensamento assim, puxa vida, mas eu tenho essa visão. E aí quando você traz o convidado, você traz o doutor, o especialista na área, eu sempre falo que é um berçário do aprendizado. E eu sempre tenho convidados que de fato fazem a grande diferença nesse programa, porque estão ali no dia a dia, têm as suas teorias, têm as suas buscas pelo conhecimento, mas muitas vezes também tem a prática. E a gente sempre fala que a gente trabalha sempre com... Aqui tem conteúdo e a gente sempre traz um egresso para, de fato, validar em que momento que isso faz ou vai fazer diferença no seu processo de formação. Competência e empregabilidade nada mais é do que a construção, o desenvolver e o querer saber um pouco mais daquilo aonde eu estou inserido, daquilo aonde eu quero estar inserido. Este programa é um programa em parceria com a Central de Carreiras, com a área de ingressos e com a Escola Superior de Educação. Bacana é você estar sempre aqui com a gente todas as segundas-feiras. E esse programa também fica disponível lá no Facebook e no YouTube. Se você gostou desse programa, você pode indicar para outras pessoas, porque conhecimento nunca a gente pode privar e ficar conosco somente. Então eu sempre digo assim, gostou? Compartilhe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ecologia, saúde. Vamos falar de vários temas voltados. Às vezes a gente sempre tem aquela questão de como é que a gente vem trabalhando saúde, ecologia e biotecnologia. A questão da biotecnologia, eu falo que tecnologia hoje, a gente não tem como fugir. Tecnologia, ela está presente em todos os processos de formação. Mas, diante das minhas colocações, de fato, a gente tem que trazer os especialistas no assunto. Queria que colocasse na tela os nossos convidados, por favor. Eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje a professora Vera Lúcia, que é da área de Geociências. Nós temos a professora Daniele Dietrich, que vai falar um pouquinho, que é doutora em Biologia Molecular, e a Joyce, que é a nossa egressa aí também, egressa do curso de Ciências Biológicas. Eu gostaria de começar com a professora Vera. Professora Vera, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, professor Sidney, é um prazer estar participando. Eu sou a professora Vera Lúcia Pereira dos Santos, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, tenho um mestrado em Morfologia, área de concentração em Biologia Celular e Molecular, e sou doutora em Medicina Interna, tudo pela Universidade Federal do Paraná. Muito bem. Na verdade, atuo há 25 anos, professor no magistério. E a professora Daniele Dietrich aí também. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Então, eu sou bióloga pela Universidade Federal do Paraná, eu também sou médica pela mesma universidade, eu sou mestre em Biologia Celular e Molecular, área de concentração de ecotoxicologia, sou doutora em Biologia Celular e Molecular, área de concentração Fisiologia e Endocrinologia.
Eu trabalho com pesquisa já há bastante tempo, cerca de 15 anos, e também sou professora universitária. Muito bem. Eu sempre digo assim, ó, os nossos convidados é sempre aquele recheio de conhecimento. Joyce, como vai você? A Joyce acho que é a única que está falando fora do estado do Paraná, né, Joyce? Sim, sou sim. Olá, eu agradeço primeiramente o convite, né, de estar aqui com vocês hoje para discutir um tema de relevância, que são as relações, né, entre os cursos e as habilidades desenvolvidas no meio profissional. Novamente, me chamo Joyce Cândida, eu sou bacharel em Ciências Biológicas, eu sou egressa da Uninter, no curso de Análise Clínica e Toxicologia. Eu sou pesquisadora convidada no programa de iniciação científica da Uninter, no grupo de Ecologia e Saúde. Muito bem. E aí a gente tem aqui esse conjunto, saúde, ecologia, biotecnologia. E aí nós temos duas doutoras, uma doutora com todo esse conhecimento, faz a pesquisa, trabalha, desenvolve, é médica da área. Professora Vera, o que é este cenário que a gente está falando de ecologia, saúde, biotecnologia? Em que momento que nós estamos e qual é esse sinal, esse momento? Na verdade, professor, nós estamos num cenário um pouco triste, né? Eu acho que as convidadas também concordam, eu como bióloga e as outras biólogas, né? Infelizmente, a natureza, ela foi muito desgastada, né, pelo próprio homem, e agora nós estamos vendo, professor, resultados catastróficos, né? A começar lá pela epidemia da Covid, daí depois veio a dengue, agora o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, professor, calamidade, mortes, né, doenças. Então isso é toda uma área que foi amplamente desgastada, né? A nossa natureza, na verdade, ela responde de forma bem forte. Então, você mexe aqui, ela responde de uma forma eficiente, né? Eu digo assim, porque tudo é cronometrado ali, tudo organizado, e quando você mexe na parte de margens de rio, desmatando, quando você vai, pegar um percurso de um rio e você acaba fazendo com que a água seja, na verdade, diminuída, haja assoreamento. Então, se não houver, na verdade, trabalhos de mitigação, a gente vê os resultados na frente, com certeza. Infelizmente, né? Mas aí, professora Daniele, a gente está num cenário, a professora Vera já traz a questão do qual a gente vem passando neste momento. Mas a gente pegar, por exemplo, um pouquinho do cenário da questão da pesquisa mesmo, né? Essa biotecnologia, esta área de saúde, essa ecologia, elas, por exemplo, saúde, ok, a gente vai sempre estar trabalhando com esse contexto, mas nós temos que entender de que fato qual é essa ciência e para que serve essa ciência, né? Porque hoje a gente fala de este é o cenário, mas por trás desse cenário nós temos uma ciência que vem estudando, que vem se qualificando mesmo com todo esse processo de um desgaste que a gente chama desgaste humano, né? Porque a gente é o grande interventor desse processo. Mas e essa ciência? Para que existe e qual é o foco e qual é o cenário que a gente... muitas perguntas de uma só, né, professor? Mas assim, para que os nossos alunos de fato entendam, né? Porque hoje a gente trabalha aí com os nossos alunos que estão chegando, os alunos que são egresso e os alunos que eu gosto muito das outras áreas, que sempre tem muitas perguntas aqui, mas de que fato, para a gente entender um pouquinho, professor. Então, eu acredito que, de fato, né, a gente vive um momento no mundo todo, né, com relação a essas questões climáticas, mas eu também acredito que, em relação à ciência, nós vivemos um muito melhor e muito mais promissor do que já vivemos há cerca de 20 anos atrás, comecei a atuar na ciência. Então, hoje nós temos muito mais tecnologias disponíveis, as tecnologias ainda são
no Brasil um pouco inacessíveis, mas, né, ao redor do mundo, eu já estive fora do Brasil estudando também, as tecnologias são bem mais acessíveis. Nós estamos num momento de valorização da ciência de base, né? Então, por muitos anos eu acho que foi uma ciência deixada de lado aí, com bastante falsos, mas eu acho que a gente vem aí numa crescente valorização dessa ciência de base, no qual as descobertas acabam sendo empregadas em, né, vários outros momentos. Então eu verifico muitas coisas das quais eu trabalhei há 20 anos atrás no laboratório, desenvolvendo técnicas, desenvolvendo métodos, que hoje, 20 anos depois, eu consigo aplicar nos hospitais onde eu trabalho também, são técnicas amplamente disponíveis aí, então eu acho que a gente vive um bom momento de progresso em relação a isso, né? Pelo menos a ciência, a tecnologia. Ô Joyce, e você escuta duas doutoras e você está no seu processo você aí já está com uma egressa do qual você... Por que a Joyce, quem é a Joyce e por que você escolheu esta área, né? Porque se você pegar a professora Vera, se você pegar a nossa outra professora, a nossa convidada aqui, você vai ver que a professora Daniele, você vai ver que de fato a professora aí falou 20 anos que já vem estudando, a professora Vera já está também mais de 20 anos no magistério, mas uma jovem acredita em quê? Então, a escolha do meu curso, ela foi movida pela influência positiva que eu tive ao longo do meu ensino médio, né? E o interesse na pesquisa também. A curiosidade, né, de como funcionam as coisas, como funcionam os processos biológicos. E é muito importante trazer também, enfatizar, né, no caso, o papel do biólogo na investigação de doenças também, né? Tanto nos vetores, transmissores de doença, e essa compreensão também ecológica e sistêmica das doenças. Atualmente, eu atuo na área de microbiologia clínica hospitalar, né, que ela é voltada ali a analisar os materiais líquidos e biológicos com a finalidade de identificar quais são e se há patógenos relacionados e envolvidos no processo infeccioso e qual é o melhor antimicrobiano que tem capacidade ali de controlar esse patógeno, né? Mas a questão da pesquisa, ela não está totalmente relacionada atualmente no meu trabalho, mas eu sigo essa paixão, né, na iniciação científica. Eu atuei ano passado como pesquisadora voluntária no projeto de dengue, e esse ano eu volto como pesquisadora convidada, né, trazendo os aspectos, né, dessa transmissão e estudando quais são os fatores ecológicos, né, que beneficiam esse crescimento, essa inserção e principalmente a sua a sua permanência. Muito bem. Vera, a gente tem hoje a questão de muitos de agentes poluentes, seja hoje na indústria, seja hoje na área agrícola. Qual é o papel da biotecnologia para essa área? Bom, eu acredito, não sou muito dessa área, né, mais a professora Dani, né, que é dessa área, mas acredito que a área de pesquisa, tanto da parte biológica, da parte química, é tentar produzir substâncias ou elementos que possam, na verdade, neutralizar esses poluentes, né? A professora Dani até pode me ajudar, porque eu não atuei muito nesta área, mas eu acredito que a parte da biotecnologia, unindo a química, unindo a parte biomédica, biológica, ela possa, na verdade, cooperar bastante, né? Na parte biológica, nós podemos, e na parte química, né, a análise dos rios, dos corpos hídricos, né, fazendo sempre uma análise química para ver como que está a qualidade desta água e
na parte de biotecnologia, como eu falei, né, desenvolvimento de produtos que possam neutralizar algumas substâncias, então, que não cheguem, na verdade, aos seres vivos, né? Não podemos pensar só no homem, mas também nos animais que habitam os corpos hídricos. Passa a palavra para a professora Dani. Então, eu concordo, né? Eu trabalhei muito com essa questão da avaliação da qualidade da água, né? Utilizando indicadores biológicos, né? Então, tem toda a parte físico-química e nós avaliávamos assim o que essa composição da água exerce de fato de efeitos biológicos. Então, assim, altera o sistema endócrino, altera o sistema reprodutivo, altera o sistema neurológico. Então, quais são os reflexos disso? Então, hoje eu vejo que a biotecnologia, nesse contexto, ela tem duas grandes aplicações. Uma, sem dúvidas nenhuma, é desenvolver tecnologias para auxiliar a purificação de água, para auxiliar a melhoria da qualidade disso. E nós vimos bastante agora, né, nessa calamidade do Rio Grande do Sul, então empresas mandando filtros, eles têm até filtros em canudinhos que eles, né, utilizam para usar a própria água da enchente e filtrar e poder consumir. Mas do outro lado, eu acredito que nós temos também a avaliação dos efeitos desses poluentes que estão ali no rio, porque nós vamos ainda levar muitos anos para conseguir, né, despoluir ou desenvolver ainda tecnologias em relação a essa qualidade né, assim, para melhorar a qualidade da água. Então, eu imagino que agora, nesse momento, nós estamos numa direção de avaliar quais são os reais efeitos daquilo que está na água sobre as populações, tanto as populações dos animais aquáticos que estão ali, as populações ribeirinhas, por exemplo, que consomem esses animais, né? Então, nós temos um projeto em que foi estudado por muitos anos a concentração de metilmercúrio nos peixes, e depois nós entendemos que a população ribeirinha consumia esses peixes e acumulava esse metilmercúrio, então a população ribeirinha já tinha efeitos neurológicos por conta da intoxicação de mercúrio. Então eu acho que é algo que bem isso, ele vai muito além só da biotecnologia que nós estamos usando para empregar, né, nas análises. Ele envolve toda a questão da ecologia, daquele ecossistema, quem são os predadores que estão ali, e uma questão de saúde pública também, porque você tem a mortalidade dos animais, você tem uma população que às vezes consome esses animais, e é também uma questão social, porque essa população adoece, essa população às vezes perde sua fonte de renda por conta disso. E às vezes a gente começa a trabalhar cenários, porque a gente está falando de um cenário atual, né? Mas aí a professora traz dados que com relação aos estudos que foi feito lá nos rios com os peixes, o número de mercúrio. Mas aí a gente precisa também entender que a biotecnologia, ela é hoje, principalmente os nossos alunos que estão nesse processo aí nas geociências, de fato, ela tem um poder de transformação na área do desenvolvimento e conhecimento das questões voltadas à ecologia. Aí é uma pergunta que eu queria entender um pouquinho o cenário de vocês três. Quando a gente fala ecologia, biotecnologia, saúde, a gente está falando de uma questão hoje voltada muito à questão ambiental mesmo, né? Porque a gente trabalha com um cenário que hoje o foco são as questões sociais e as questões ambientais, né? A gente tem que trabalhar esses dois cenários, porque a tecnologia vem, com tecnologia a gente tem o ganho e tem a perda, mas as questões ecológicas, né? As questões, nós estamos num cenário que de fato nós temos a responsabilidade com esses processos de biotecnologia associado ao meio ambiente, ou são áreas que andam separadas? Eu acredito, professor, que não andam separadas, não, né? A professora Dani também concorda comigo, e bem como a nossa egressa, tem que estar associada, sim. E, na verdade, professor,
a gente pensa assim na ecologia, ela vem muito da educação ambiental, do conhecimento. Então, o papel daquele professor lá que vai ensinar as crianças a cuidar do meio ambiente, a racionar a água a usar a água, na verdade, de forma sem desperdício, ao cuidado com os animais, com o meio ambiente. Então, todo esse conjunto, se você começar lá da base, né? É claro que você tem um ganho importante, mas eu não vejo jamais uma dissociação da biotecnologia, da ecologia e da ciência, porque elas caminham juntas, né? Então, se porventura um fator ecológico vai causar uma certa doença, aí você já vai para a área de saúde. Na biotecnologia, ao desenvolvimento, então, de medicamentos, de vacinas, de todo aquele cuidado com aquela pessoa acometida por uma enfermidade. Então, elas não ficam jamais separadas, e eu alio a isso também a educação. Eu concordo plenamente com a professora Vera. Eu acredito que elas são indissociáveis, e eu, além de agregar isso à educação, eu agregaria também a questão social, né? E eu acho que a gente vive cada vez mais num mundo mais conectado, num mundo mais interligado, e de fato, assim, eu realmente não vejo como, assim, eu realmente não vejo como dissociar. Eu entendo até que a biotecnologia, ela tem muitas outras áreas, né? Então, ela tem a questão do desenvolvimento de nanopartículas, de materiais ali para consumo, mas realmente eu não vejo como dissociar tanto a ecologia da biotecnologia, quanto a saúde da biotecnologia e a saúde da ecologia. Então, a gente precisa hoje cada vez mais de métodos mais sensíveis em PCR, métodos de ELISA nos hospitais. A gente utiliza o tempo todo ferramentas bioquímicas, né, para detecção e diagnóstico de doenças. Na questão da ecologia, a mesma coisa, a gente utiliza ferramentas moleculares, ferramentas biomoleculares, para detectar essas respostas dos organismos aos agentes poluentes no ambiente, né? Então, há muitos anos atrás, a gente falava, esse poluente não faz mal no ambiente porque nós não detectamos nada. Na verdade, era a nossa capacidade de detecção que era inferior. Então, hoje nós temos tantas técnicas acuradas e precisas que nossa capacidade de detecção dos distúrbios aumentou muito. E isso graças à biotecnologia. Joyce. Joyce, nos ouve? Agora sim. Eu acredito também, faço das falas das professoras as minhas, elas estão intrinsecamente ligadas e continuam, sim, colaborando, né, tanto na detecção quanto na melhora, né, tanto da pesquisa e também dos métodos de detecção desses poluentes, entre outros. Professora Daniele, agora eu vou explorar um pouquinho você, porque é uma área que a gente tem, na verdade, perdão, tentar entender um pouquinho mais, né? Porque a gente fala a questão da biotecnologia, mas a gente fala um pouquinho do que, de fato, os resultados, porque a gente já tem alguns ganhos, né, a nível de estudos, principalmente na área da saúde, e aí eu gostaria que a professora e os nossos convidados, que a professora falasse um pouquinho mais, que eu queria entender um pouquinho mais o que seriam marcadores moleculares, o que é a engenharia genética, como é que é essa questão de sequência de DNA, isso tudo a gente consegue extrair através da biotecnologia, né, professora? Isso mesmo, mais precisamente a biologia molecular, que é uma das áreas mais promissoras aí da biotecnologia. Então eu vou voltar um pouquinho atrás, vou falar para vocês o que é um biomarcador, né? Um biomarcador é tudo aquilo que a gente tem que é uma resposta alterada do nosso organismo frente a um agente estressor. Então vamos imaginar, né, uma pessoa que é etilista, não precisa ser algo né, de meio ambiente, por exemplo, uma pessoa que é etilista, ela lesa o fígado e isso se reflete lá nas enzimas hepáticas. Então, essa alteração das enzimas hepáticas é um biomarcador.
E aí, dentro dos biomarcadores, nós temos de diversas classes. Nós temos biomarcadores histopatológicos, então quando você faz uma biópsia e encontra um câncer, você está usando um biomarcador histopatológico. E nós, dentro das diversas possibilidades de biomarcadores, nós temos os biomarcadores moleculares e bioquímicos. Então, aí entram as atividades enzimáticas que estão alteradas, seja, por exemplo, uma proteína que não é expressa normalmente e ela passa a ser expressa frente ao poluente, ou então a perda da atividade de uma enzima cerebral quando você expõe a esse poluente. Então, nós temos uma ampla gama aí de situações. E especificamente dentro da biologia molecular, nós trabalhamos muito com essa questão das proteínas, das enzimas e das sequências, né, do DNA. Então, o nosso DNA, teoricamente, era para ser algo imutável dentro da gente, né? Mas a gente verifica que isso não é. Nosso corpo ele vai se mutações, acumulando mutações ao longo do tempo. E o que nós verificamos hoje é que muitos agentes estressores, seja eles um poluente, por exemplo, um que está ali na água, seja um remédio contínuo que às vezes a pessoa usa de forma incorreta, seja o cigarro, eles acabam trazendo mutações nesse nosso DNA. E essas mutações, elas se propagam e se elas atingirem, por exemplo, as células germinativas dos testículos, dos ovários, elas acabam passando para a próxima geração. Então, hoje a biotecnologia trabalha muito com sequência DNA, com a detecção dessas mutações. Trabalhamos também, então, na biologia molecular, nós temos o dogma central ali, que é todo DNA, ele é transcrito num RNA, e esse RNA é traduzido numa proteína. Então, nós temos todo esse caminho a percorrer. Então, nós temos ali uma proteína deficiente, uma proteína defeituosa numa dada doença ou numa dada situação de exposição, né, a algum agente químico ambiental. Nós podemos verificar como é que está o DNA através da expressão gênica, nós podemos verificar como é que está o RNA disso através das técnicas de PCR, nós podemos verificar como que está essa proteína, se ela está com uma boa conformação, se é adequada para a sua funcionalidade. Caso essa proteína pertença à classe das enzimas, podemos verificar se ela é que está funcionante, se está mais funcionante que o normal, menos funcionante que o normal. Então, nós temos essa ampla gama. Temos também a expressão proteica diferencial, né, que é algo muito comum. Então, a gente fala que é o genoma. Então, durante muitos anos, nós focamos só no genoma que são os genes do organismo, mas focamos como esses genes se expressam, né, que é o proteoma. Então, qual é o produto disso tudo no quesito de proteínas? Então, hoje nós temos técnicas muito apuradas de eletroforese bidimensional, de espectrometria de massa, para avaliar, são essas proteínas. Nós temos também o metaboloma hoje, que avalia toda a questão metabólica, né? Então, nós sabemos que nós não temos nem só de proteínas vive um organismo, então nós temos a interação dessas proteínas com os carboidratos, com os lipídios, com o próprio material genético, e todo esse conjunto, ele vem trazendo respostas cada vez mais aprofundadas sobre as situações, seja ela sobre uma doença, ou seja a situação de um organismo a um agente poluidor. Professora Vera, então essa biotecnologia ela está presente há muito tempo aí também, já no campo de atuação, né? Com certeza, professor. Na verdade, a parte do desenvolvimento de toda a biotecnologia, ela acho que perpassa 50 anos, né? Claro que durante todo esse tempo, houve um avanço muito grande, principalmente, né, professora Daniele, na parte de biologia molecular, e esses avanços foram bastante importantes, e avanços importantes até no desenvolvimento da rapidez com que a vacina contra o Covid foi desenvolvida, né? Então, na verdade, ela começou seus passos muito pequenos, através de simples ensaios, e agora, então, toda essa biotecnologia bem avançada, e é claro que
teremos muito mais progressos, porque os pesquisadores brasileiros, eles são muito dedicados à área da pesquisa, e isso para nós é bastante importante. Então, se você for fazer um levantamento bibliográfico, você vai ver sempre que tem, assim, coisas bonitas e novas, né, desenvolvidas por brasileiros, por médicos, biólogos, de todas as áreas, na verdade, das áreas da saúde, bem como químicos, né, físicos também, eles também trabalham atuando de forma bem eficiente nessas áreas. Quer dizer, que a palavra biotecnologia ela é um pouquinho mais moderna, né? Mas se você for ver o estudo, ela tem muito tempo lá atrás, então, com os primeiros indícios ali das pesquisas desenvolvidas, né? Então, você perpassa muitas coisas até que venha essa biotecnologia moderna de hoje, que auxilia muito, né, no desenvolvimento rápido de uma vacina e que possa fazer com que as populações sejam mais protegidas. Agora, Joyce, eu queria entender um pouquinho, eu vou voltar porque agora me veio aqui, essa é uma pergunta que depois eu vou voltar lá para a Vera e lá para a Daniele. Eu vou querer saber um pouquinho sobre clonagem de animais, e aqui me veio a ovelha Dolly, que depois eu quero que vocês me expliquem um pouquinho se isso é um processo de biotecnologia. Mas aí, voltando, Joyce, a gente trabalha aqui com um cenário de competências e empregabilidade, né? E dentro desse cenário, tirando a área de pesquisa, nós estamos falando de doutoras que estão aqui conosco. Como é que hoje você é uma egressa, agora como é que você está se vendo no mercado enquanto empregabilidade com essa sua formação? Então, antes de fazer o curso de bacharel, eu fiz o curso de técnico de análises clínicas, que foi o que me inseriu no meio da saúde. Essa busca, né, pelo conhecimento e até reconhecimento me fez buscar o curso de bacharel, e agora eu estou ingressando, né, no curso de especialização. O meu interesse é prosperar, né, nesse campo e continuar fazendo pesquisa, né? Com tantas competências, eu acredito que a busca pela melhoria, ela tem que ser contínua, até porque os métodos, né, e também as atualizações, elas continuam constantes. Então, é muito importante para quem está querendo entrar no meio acadêmico ou até mesmo profissional, buscar sempre o estudo contínuo. E a gente acaba tendo os cenários que a gente sempre fala assim, você colocou na área de pesquisa, né? Mas a gente busca, eu buscando um pouquinho para entender alguns cenários de campo de atuação, e aí é uma pergunta que eu faço para as nossas duas palestrantes. E eu estava olhando, porque às vezes a gente também tem que, nós falamos na área de saúde, nós temos uma doutora ali da Federal que faz toda essa linda pesquisa, que além da área médica e tal, mas a gente tem tanto a iniciativa, o público e o privado, né? E aí eu busquei assim, posso estar errado no meu processo de pesquisa, mas quais são as grandes empresas de biotecnologia no Brasil? Aí eu achei ali que fui olhando alguns cenários, fui olhando, por exemplo, tem uma empresa no Paraná que biotecnologia na área de aves. Aí tem outra biotecnologia na área de desenvolvimento de produtos, de adubos. Então, no cenário de empregabilidade mesmo, da competência, a biotecnologia ela está presente em vários cenários, né, professores? Sim. Sim, vários cenários, professor. E, na verdade, para que
vamos pensar no biólogo, para que ele possa atuar em vários cenários, é importante que ele se especialize na área. Então, como você falou ali, na parte de aves, né? Então, na parte de aves, você vai fazer lá uma especialização, mestrado, doutorado na área de zoologia. Então, você tem que ter aquele conhecimento específico dessa parte de aves, né? Então, no desenvolvimento de adubos, a mesma coisa. Então, você tem que se especializar em cada uma das áreas para que você possa atuar de forma eficiente, né, no desenvolvimento de produtos, na melhora de animais e tudo mais. Então, sempre uma especialização. É claro que a graduação nos dá uma base, mas daí é importante que você almeje um alvo ali de especialização, né? Eu quero, por exemplo, eu atuo mais na área de morfologia, né? Então eu gosto da parte de morfologia de animal e vegetal, tanto é que na parte de mestrado eu trabalhei com animal e na parte do doutorado eu já fui mais para a área de plantas medicinais. Então é importante que há uma atuação bem grande, mas sempre a especialização ela vai nos ajudar muito na escolha e na empregabilidade, né, professor? Porque muitas vezes você vai almejar um emprego em tal área, mas você vai ver que há a necessidade desse conhecimento maior para que você possa, então, estar trabalhando. Eu concordo plenamente com a professora Vera. Eu acho que tanto a biologia quanto a biotecnologia são dois cursos muito eles abrangem uma quantidade de informação enorme e você acaba tendo que se especializar sim para seguir, né, em alguma direção. Eu vejo que nós temos um mercado de trabalho, né, assim, tanto para biologia quanto para biotecnologia crescendo. Então, nas vagas, tanto na parte de análises clínicas, temos análises ambientais, temos, então, várias, né? Então, você falou ali essa empresa é de aves, nós temos uma empresa que é, de repente, só de suínos. E aí, claro, a gente, né, sempre pensa, mas por que uma criação de aves precisaria? Então, assim, crescimento mais rápido, maior ganho de massa, para, né, conseguir aumentar a produção. A mesma coisa, uma produção de suínos, bovinos, animais maiores, animais com maior massa muscular, para ter uma maior produtividade, e por aí adiante, né? Então, existem inúmeras áreas ali na saúde, a indústria farmacêutica emprega muito biólogo, biomédico, farmacêutico, tanto na pesquisa quanto na área de qualidade, as empresas de qualidade de água, né? Então, hoje eu vejo aqui no hospital que eu trabalho, todos os dias é feita análise da qualidade da água de todos os setores, então, né, ela vai para locais onde tem muitos biólogos trabalhando também em relação a isso. Então, eu vejo aí um futuro promissor, com bastante empregos, mas, claro, para quem tem uma especialização, porque o curso, né, são cursos muito amplos, que tem uma gama de coisas e você acaba não conseguindo, né? Então eu falo, hoje eu nem mais tão bióloga, porque eu fui direcionando para biologia molecular, para biologia celular, para a área de fisiologia ali, que se você perguntar alguma coisa para mim de um animal ou de uma planta, provavelmente eu já não vou saber responder. Então eu acho que nesse quesito as especializações ali são fundamentais. E é claro, se você quer ter uma vida acadêmica, quer traçar uma vida, né, como professor de ensino superior, como pesquisador, o mestrado e o doutorado são essenciais. E aí a gente, Joyce, aí você pega e fala, você de fato tem uma linha traçada do qual você já falou que agora já está no outro processo de especialização. Mas a questão da biotecnologia, hoje a gente entendeu esse cenário que ela está presente em vários campos de atuação com vários profissionais. E aí ambas trouxeram a questão da necessidade da especialização, né? Hoje a especialização, seja hoje num curso de mestrado ou doutorado, enfim, nós temos várias opções. E aqui dentro da Uninter mesmo, hoje as nossas áreas de especialização, Vera, você poderia falar um pouquinho mais sobre os cursos, o que de fato agrega a esse processo de formação e quais as escolas que eles estão inseridos, porque de fato nesse momento tem muita curiosidade. Tá, tudo bem, então eu estou vendo, eu sou um aluno que estou estudando aqui, adorei o tema, eu estou fazendo ciências biológicas, mas aí eu tenho áreas que eu posso melhorar e me
desenvolver as minhas competências. Como é que é hoje a Uninter e aonde que de fato os nossos alunos eles podem estar inseridos em algum curso, e até a professora Daniele também já gravou algumas disciplinas aqui para a gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de fato desse campo de especialização. Bom, a Uninter, na verdade, se você for olhar no elenco das especializações, na área da saúde, nós temos algumas especializações, na área de meio ambiente, na área de gestão, né, também gestão ambiental, mas então você faz uma parte de gestão, uma parte ambiental, não, ainda tem várias, na verdade, assim, vários cursos que ampliam bem o conhecimento, então, tanto na área da saúde, quanto na área do meio ambiente. Então, nós temos vários cursos, e eu acho que vai do interesse do aluno de procurar ali, mas a gente tem, com certeza, bons cursos, professores, que vão dar uma bagagem muito grande ao nosso aluno, né? Professora Daniele, quer falar alguma coisa das disciplinas? Não, eu concordo, eu acho que a Uninter tem muito a oferecer para os alunos, e eu falo, além de tudo, assim, já fica para eles, não é uma ruptura, né? Então, assim, você termina a tua faculdade, você sai dali e vai fazer um curso de formação num lugar novo, totalmente desconhecido. Então, eu apoio muito essa continuidade da formação, né? Então, eu me formei numa universidade, me formei novamente nessa universidade, fiz mestrado lá, meu doutorado. Então, assim, você conhecer como aquela instituição funciona, também os trâmites burocráticos são essenciais. E eu acho isso muito importante, que o aluno ele dê continuidade algumas coisas na própria instituição, para ter essa continuidade da formação, né, para não haver essa ruptura ali. Então, eu acho muito importante, né, às vezes o aluno que está, né, já para o final do curso, começar a se preocupar com essas questões, procurar seus professores, procurar a opinião dele, verificar, professor, você é professor, eu estou interessado na área ambiental, quero conhecer um pouco mais da área de gestão, ir lá, conhecer o curso, conhecer a proposta dessa especialização, se encaixa naquilo que você está procurando, né? Então, eu falo para os alunos que estão aí nos últimos períodos do curso, é essencial que eles vão já pensando nisso, no que eu quero me especializar, aonde eu vou querer trabalhar, e não assim, eu terminei o curso de especialização agora dessa área. Não, pensem comigo, isso com carinho, conheçam essa especialização, conheçam a grade curricular dela, para ver se encaixa naquilo que vocês estão procurando. Joyce, você acha que, de fato, então, nesse momento, a questão do seu processo, onde você, de fato, quer estar, é um momento da sua vida que ele não pode parar? Porque nós pegamos 2 relatos que nós temos várias situações. O que você estudou está bom, ou você acha que isso é um processo de formação continuada? Não, eu concordo que esse é um processo de formação continuada, e é muito interessante o que as professoras apontaram, porque eu também tive essa dúvida, né? O que eu vou fazer quando acabar a graduação? Então, eu cheguei à conclusão que eu queria continuar numa pós, e agora já estou amadurecendo também a ideia do mestrado, porque eu me encontrei neste caminho e eu quero com certeza continuar trilhando. Eu quero voltar lá com a professora Daniele, porque muitas dúvidas a professora tem aqui dos nossos alunos, que é o seguinte: hoje a gente fala muito na questão de qualidade de vida, do envelhecer com saúde, né? As pessoas, mas hoje nós temos vários estudos que as pessoas, elas estão ficando mais velhas, estão envelhecendo com mais qualidade de vida. E muitas vezes a gente fala assim, mas isso é o médico que fez a sequência disso, que fez a sequência daquilo. A professora, além de uma pesquisadora e médica, outras áreas do conhecimento entram nesse processo aí, né, professora? E aonde a biotecnologia está inserida? Com certeza, na verdade eu falo, o envelhecimento saudável, ele é o conjunto
de uma vida toda, né? Então eu vejo não só a biotecnologia, por exemplo, eu acho essencial. Nós verificamos hoje uma incidência muito menor de mulheres com fratura por osteoporose, porque existem medicamentos à base de cálcio, à base de vitamina D, existem medicamentos, né, antirreabsortivos que impedem a degeneração desse osso. Nós verificamos pessoas, né, assim, nós temos excelentes tratamentos para obesidade hoje, então as pessoas chegando a uma idade avançada, sem questões relacionadas à obesidade, com menores taxas de infarto, AVC, é claro que assim, infarto, AVC ainda é algo que mata muito, mas eu imagino que no futuro teremos muito, por exemplo, eu imagino que daqui 20, 25 anos, nós não vamos ter mulheres morrendo de câncer de colo de útero, porque hoje a vacinação para o HPV ela é obrigatória, né, para as meninas, para os meninos aí numa faixa da adolescência, e com certeza, sim, com o passar dos anos é um vírus que vai deixar de circular na população, então essa não vai mais ser uma causa de incidência, né, de mortalidade. Além, é claro, eu falo, nesse quesito eu destaco a importância de várias outras profissões, né? Então, o educador físico com o ganho de massa muscular, o fortalecimento, a nutricionista, toda a questão, né, de uma nutrição adequada, saudável, apropriada, com aporte de nutrientes para, né, cada situação. O psicólogo também vejo como essencial, né? Então, assim, no envelhecimento saudável, no enfrentamento das situações do dia a dia. Então, eu acho que essa do envelhecer com qualidade de vida, ela é, claro, uma questão muito relacionada à biotecnologia, aos avanços que a ciência traz para a medicina, aos avanços da própria medicina em diagnosticar e tratar as doenças, mas é também muito devida ao esforço de vários outros profissionais. Muito bem, e eu acho que esses profissionais que de fato aí são vocês, nossos alunos que estão aí com essas dúvidas, a gente pode entender, está entendendo que no dia de hoje que a questão da saúde, ela está muito voltada à questão da ciência, e a ciência com este meio ambiente que passa por transformações, essa ecologia mutante, e nós temos essa biotecnologia, esse biodesenvolvimento de áreas de fato preocupado com este processo aí. A gente sempre fala assim, que nós estamos aqui nesse momento em um processo de transformação. Cabe, né? Eu falo assim que saúde é uma questão também de educação, né? Muitos hábitos, né? A gente tem que se olhar, a gente tem que se monitorar todas as vezes, porque muitas vezes a gente coloca sempre a culpa no vizinho, mas assim, os especialistas estão aí, os doutores estão aí, mas e quais são os nossos hábitos? O que de fato nós estamos fazendo no dia a dia para que a gente tenha algo que a gente sempre fala assim, que é uma qualidade de vida, porque qualidade de vida se tem com esses profissionais que estão aqui conosco. São pessoas comprometidas com a pesquisa, comprometidas com a ciência, comprometida com o desenvolvimento, porque o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele sofre transformações e ao mesmo tempo ele tem evoluções. Então hoje falar um pouquinho de biotecnologia, e eu me lembro, Vera, não sei se você quer falar um pouquinho, eu me lembro muito de um processo seu no mestrado, que você estava lá com uma dificuldade de... você estudou muito uma pomada cicatrizante, né? Que era uma questão... Foi muita tecnologia desenvolvida ali, Vera? Na verdade, foi no doutorado, né, no professor? doutorado. Isso, no doutorado. Eu trabalhei com uma planta cicatrizante e, na verdade, sim, são vários processos, né, que você tem que conhecer. Você começa lá da morfologia da planta, quais são as plantas de interesse para o desenvolvimento do medicamento, daí você vai para a parte química, né, saber os componentes químicos, quais são benéficos, se são tóxicos, você tem que ver toda a toxicidade da planta, você tem que aplicar no extrato bruto,
fruto ou algum componente ali em cultivo celular, então perpassa por várias etapas, sim, né? E é claro que o que eu fiz no meu doutorado, ele está tendo continuidade no grupo de pesquisas onde eu fiquei inserida, que é junto à Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, o meu estudo tem continuidade com outros alunos de mestrado e doutorado, porque eu comecei, na verdade, eu trilhei o primeiro caminho, né? Mas a professora Daniele, como é médica, sabe que as coisas não são tão simples assim, né? Elas têm que fazer todo um caminho até que chegue ao desenvolvimento do medicamento. Então, conhecimento um pouco de farmacologia, um pouco de química, biologia, então todo misturado, né? No final, a gente desenvolveu uma pomada que teve resultados, mas que ainda precisam de mais pesquisas para que elas possam, para que essa pomada, né, possa ser, então, cair no mercado como cicatrizante. Então, e até com um experimento que eu fiz de uma forma em que a pessoa teve uma decepção, decepou o dedo, né, com uma maquita, e eu consegui comprovar que aquela substância realmente cicatrizou, e em 15 dias ele teve uma cicatrização importante no dedo, não perdeu os movimentos, né? E até a fisioterapeuta pediu para que ele abandonasse aquela substância, né? Era na verdade o extrato bruto, e que ele abandonasse o que estava formando uma hipercicatrização. Então veja que tudo caminhos, né, que vão lentos assim, mas a pesquisa ainda continua, porque a área de medicina e a área de desenvolvimento de fármacos, ela é processo, na verdade é um processo longo, né, professora Daniele, não é tão simples assim. Isso mesmo, é um extremamente longo, é um processo extremamente caro, depende de várias especialidades, né? Então, assim, a gente, como biólogo, tem a percepção de, a pomada cicatrizante que vem da planta tal, não sei o quê, mas a gente depende de um químico ali auxiliando para a gente conseguir, às vezes, diluir aquele substrato, transformar numa pomada. A gente depende do pessoal né, de outras áreas ali, depende do pessoal da medicina para realizar os estudos, os ensaios clínicos. Então, assim, eu falo, tirando ali a questão, né, da vacina do Covid, que foi uma emergência mundial, em geral, né, o desenvolvimento de todos os fármacos, tudo é algo muito, muito lento, né? Levam muitos anos até você conseguir passar em todas, desde a descoberta inicial das moléculas, transformar isso em algo viável de ser consumido por um ser humano, depois testar isso, né? E são estudos grandes, longos, precisam ser estudos multicêntricos em vários lugares do mundo, então até chegar no resultado final aí, leva muito tempo. E nem sempre, né, às vezes a gente chega no resultado final e isso acaba nem sempre se tornando uma opção terapêutica, porque às vezes não é possível de disponibilizar por questões econômicas, às vezes é necessário tratar um número gigantesco de pessoas para que você veja um pequeno benefício. Então a gente tem toda essa questão da pesquisa, esse entrave, essa questão relacionada ao tempo, aos custos também, né? A gente vive num país que não tem muitos recursos para pesquisa, que eu acho que esse é um dos principais entraves à pesquisa do nosso país. Pois olha só, isso de fato, é um tema que a professora Daniele colocou, a questão dos recursos que a gente precisa hoje para o desenvolvimento da pesquisa. Mas a gente tem hoje, nós temos a iniciativa pública e a privada, né? Ambos, cada uma buscando o seu conhecimento e o seu desenvolvimento daquilo que é interesse de cada setor também, né? Mas a gente falando um pouquinho da iniciativa privada, hoje a gente acaba tendo linhas específicas de pesquisa, porque se trabalha muito com questão de desenvolvimento de produtos que as pessoas querem fazer um processo ou de ganho ou de melhoramento lá na frente. Joyce, a gente está chegando, infelizmente, a gente fala que 1 hora é muito rápido, mas passa muito rápido e a gente não consegue abordar todos os temas aqui. Mas eu queria
fazer esse apanhado com vocês três. Primeiro, agradecer ao tempo de cada um de vocês, porque a gente sabe que é um tempo precioso. E queria que você ficasse em 2 minutinhos para que você fizesse as suas colocações finais enquanto a sua escolha e como é que você se vê para os próximos anos aí enquanto pesquisadora, enquanto formadora de opinião, enfim, enquanto egressa da Uninter também, né? Então, no meu projeto de conclusão de curso, eu abordei a leishmaniose tegumentária americana, né, que ela é uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero Leishmania, e eu fiz um levantamento no estado do Rio de Janeiro, né, no período de 2013 a 2022, onde foram analisados os indicadores de incidência, distribuição geográfica, faixa etária, sexo dos acometidos, né, e possíveis associações com fatores ambientais e socioeconômicos. A princípio, eu pretendo buscar essa identificação de tendências, né, eu estou desenvolvendo junto ao PIC aqui da Uninter, fatores estratégicos de controle e prevenção para continuar desenvolvendo esse projeto. Então, a curto prazo, eu pretendo terminar minha especialização e continuar esse estudo, que eu acho muito interessante, e talvez, se não chegar a uma conclusão, continuar esse estudo num mestrado, que eu pretendo continuar na carreira acadêmica no momento. Muito bem, estamos aqui torcendo por você, viu? Professora, doutora, médica querida Daniele, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Gostaria de dizer que foi muito bom compartilhar desse conhecimento. Não pude me aprofundar em outros temas por falta de tempo, mas dizer que o espaço vai estar sempre aberto aqui para a professora, para a gente trazer. Professora, de fato assim, é um ganho. Eu sempre falo para você, nosso aluno, para você, nossos polos de apoio presencial, a qualidade da informação, a competência, a responsabilidade dos nossos convidados é um ganho que eu sempre falo assim. Eu entro aqui não sabendo nada, saindo daqui com um monte de dúvidas e com curiosidades para entender um pouquinho de cada assunto. Professora, suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse momento. Espero ter contribuído para os alunos, né, no futuro profissional. Dizer que eu também estou sempre à disposição, se os alunos precisarem, né, trocar uma ideia aí sobre mercado profissional, alguma coisa. E é uma honra imensa ter participado desse momento com vocês. Muito obrigado. Vera. Bom, eu agradeço a participação e quero incentivar os nossos egressos, né, os nossos alunos e os nossos egressos, que não parem, né, nós somos eternos estudantes. Veja, eu terminei meu doutorado, mas sempre estou procurando fazer cursos, especializações, porque, na verdade, a ciência, ela caminha de forma rápida, né, bem como a biotecnologia, e nós temos que estar sempre atualizados. Então, foi um prazer muito grande, né, estar com todos vocês. Biotecnologia, saúde, bem-estar, ciência, todos no processo de um desenvolvimento, qualidade de vida para todos. Competência e empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras às 17h30 pela ISTV, TV Profissão, pelo Facebook e YouTube. Te vejo na próxima segunda. Até breve.